geralmente me deixa rosa. Estamos ao vivo. Live. Estamos ao vivo? É isso mesmo? Lá. Ao vivo. Para a dia. E daí? Hoje nós temos convidados especiais. Temos convidados especiais. Monteiro. E convidados especiais. Melissa Monteiro, Lúcia, Marcos Anella e Claudinei. Poucos a gente vai estar conectando com esses nossos convidados especiais. Por que que eu convidei essas pessoas ilustres? Porque eles têm algo a nos falar, a nos contar, a nos ouvir. São convidados muitos para mim e acredito que para vocês que estão e irão nos assistir. Prazer, meu nome é Roberto Jesk, sou CEO da empresa Vaca Roxa. Vaca Roxa fabrica equipamento, fabrica tecnologia para a análise de alimentos. Bem-vinda, Lúcia. Bem-vinda, Melissa. Aos poucos a gente vai estar recepcionando os nossos convidados. Sem mais delongas, né? Por que que vocês estão aqui? Conte-nos um pouquinho da sua história, Lúcia. Um pouquinho, como é que você, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional, como é que você chegou a este dia de hoje, até hoje, né? Ligue seu microfone e seja bem-vindo. Bem-vindas. Está com o microfone fechado, Lúcia. Aí. Então, boa noite, boa Noite. tarde. Aqui ainda temos um resquício de sol. Por que que eu estou aqui? Por que que eu vou conversar com vocês? Primeiramente, eu sou professora, sou pedagoga, já há mais de 30 anos trabalho com a educação, e aí, há 10 anos, aproximadamente, em 2015, o meu marido, meu esposo, foi diagnosticado com esclerose múltipla. Aí foi assim um choque, a gente nunca espera nada de agressivo assim na vida da gente. E aí depois desse diagnóstico, eu comecei a mudar um pouco a minha trajetória de vida e fui fazer terapia ocupacional. Eu estou fazendo agora já no 6º período. Preciso fazer os estágios ainda e vejo assim que a terapia ocupacional ajudou bastante para mim entender como conviver com essa doença, como trabalhar com essa doença e mudar um pouquinho o foco dentro da área da educação, que eu vinha numa área pedagógica para atender alunos sem nenhuma... A gente tem na área pedagógica também o atendimento a
estudantes com especiais, mas é diretamente o professor que trabalha com eles, a gente atende num todo. Mas dentro de casa, ter uma pessoa com uma doença crônica não transmissível, mas é uma doença crônica, é diferente do que você ter a escola com um monte de pessoas te ajudando. Então, eu busquei, de todos os jeitos, estudar essa doença, e ainda agora estou fazendo a terapia ocupacional para interagir melhor com as pessoas, com a comunidade, para mudar um pouquinho o foco. E é isso aí. Eu vou falar sobre a esclerose múltipla, né? Como é que ela foi diagnosticada, o que foi preciso fazer, tudo, e como é que a gente convive com isso, né? Ele já tem 10 anos de diagnóstico, todos os neurologistas que a gente tem consultado colocam que ele já deveria usar um suporte, ele não usa suporte nenhum, e vem melhorando. Né? A gente percebe, assim, uma melhora nas ações que desenvolve no dia a dia, e é isso que eu vou passar para as pessoas, como conviver com uma doença crônica, como trabalhar isso, como ir levando a vida dessa forma, né? Hoje você está em qual cidade? Em Mondaí. Estou arrumando as malas para ir para São Francisco do Sul. Tem o meu neto aqui batendo na porta, brigando para querer. Ele não quer muito que eu saia, porque ele é muito apegado a mim. Então, ele está batendo na porta, está brigando, está xingando. Agora saiu chorando daqui, porque ele está percebendo que eu estou arrumando as coisas para sair de casa. E aí ele... Esses dias eu falei para ele que eu ia para a praia, ele queria ir junto, mas ele é muito pequeno, não dá. Só tem 2 anos e meio. E a doutora Melissa, né? Como é que está, doutora? Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui, nesse exato momento dessa vida acadêmica, profissional. Conte-nos a trajetória. Bom, boa noite, Roberto, boa noite, Lúcia, boa noite a todo mundo. Agradeço muito o convite, né, essa oportunidade de conhecer o Sul, de conhecer novas culturas, né, nova forma de vida, eu diria assim, num lugar tão bonito, né, que é São Francisco do Sul. Como que eu cheguei aqui? Então, eu também sou da educação, eu sou uma bióloga, né, então minha formação primeira é biologia, e aí eu acabei indo para o ensino básico, numa época em que os recursos, né, que a gente recebia como bolsista, não podia trabalhar. Meu sonho era ir para a vida acadêmica, que é a vida na pesquisa mesmo, mas eu acabei tendo meu filho, assim, eu já estava, né, indo para o casamento, mas aí acabou que Gabriel chegou e ele fez uma revolução na minha carreira, né? Eu acabei indo para o ensino básico, na rede particular, aqui no Distrito Federal, e por mais de 20 anos eu estive na rede particular. Trabalhamos muito, construí minha casa e tudo, e surgiu uma oportunidade na Universidade de Brasília, que foi onde eu me formei, de retornar à vida acadêmica, e foi pela engenharia biomédica. E lá eu eu entrei num projeto, por um acaso que para mim é um acaso de Deus, né? Que não existe um acaso. Tudo tem tudo está escrito, né? Tudo está bem encaminhado, entrelaçado no universo. E aí eu conheci um equipamento original, né? Feito na Universidade de Brasília por uma engenheira eletrônica que foi minha orientadora no mestrado. Que queima tumores de uma forma minimamente invasiva, muito semelhante a uma cirurgia de retirada de vesícula, usa somente imagem, eletrodo,
e achei aquilo encantador, né? Aquilo realmente me encantou, que a pessoa vai para casa, não afeta seu dia a dia, não afeta sua vida social, ela volta à sua vida ativa, produtiva. Então eu achei aquilo extraordinário e trabalhei com esse equipamento no mestrado. Eu fiz uma análise de toxicidade e levei para o meu doutorado. No meu doutorado, eu fui para nanotecnologia, já no Instituto de Biologia, e eu integrei o nanomaterial. E esse nanomaterial ele permitiu uma eficiência 100% desse equipamento e reduziu a inflamação e permitiu uma remissão tumoral mais rápida. E agora a gente está avaliando se realmente é garantido que ele não vai ter recidiva, nenhuma recorrência. Ele é um equipamento de um custo mediano, que já tem equipamentos melhores, mas ele ainda é o que está presente em grande parte dos países no mundo, especialmente os da América Latina, que a gente chama de Latam mesmo. Então, eu vi uma oportunidade para o SUS e vi uma oportunidade para um país como o Brasil de abraçar essa tecnologia de uma forma mais efetiva e alcançar mais opções de tumores do que ele já permite alcançar hoje, que geralmente é câncer de fígado, câncer de rim, metástases pulmonares, câncer de tireoide. Então, eu criei um nanomaterial com o Instituto de Química numa proposta de permitir alcançar também outros tipos de tumor. Então, uma plataforma que ela é moldável para outras opções de tumores. E aí, nesse sentido, eu construí uma startup que me uniu ao Roberto nesse caminho, né, de startup. A gente acabou se encontrando, que é a Metala, e ela possibilitou assim diversos recursos financeiros, novas portas se abriram para essa tecnologia e chegamos aqui, né, nesse momento em que a gente está avançando realmente. 2026 vai ser um ano bastante especial para a Metala, porque a gente já tem todo o recurso para poder fechar os ensaios em animais e levar para a Anvisa para aprovação desse novo equipamento com nanotecnologia para alcançar a etapa clínica, né, em humanos. Isso, a trajetória, vamos colocar assim, profissional e acadêmica, mas esse ano, por exemplo, a gente teve um prêmio muito especial que eu ganhei, que foi o prêmio de Mulher de Negócios Sebrae. E foi muito bacana esse prêmio, porque ali eu pude falar como mulher, né? E conversando sobre a temática mulher, a temática... eu voltei mais de 20 anos, meu filho, inclusive, ele participa comigo do projeto, ele que é o engenheiro eletrônico, me auxiliou em grande parte do trabalho. E aí a gente pensa, né, como mulher, muitas vezes, que a gente, depois dos 50, está na hora de ficar quieta, né? De cuidar da vida, de aposentar, e não é assim. Eu acho que, como bióloga, né, e por trabalhar em saúde, o que eu vejo é que nós estamos revolucionando a forma que a gente vive após os 40 anos. Então, hoje, a gente vive mais, a gente vive com melhor qualidade, né? A gente vê o impacto disso, por exemplo, na aposentadoria, então cada vez mais, né, o tempo vai se alongar, mas especialmente para a mulher, que é o eixo das famílias, que é a cuidadora, é aquela que está sempre junto com as pessoas, nunca larga a mão, né? Então, aí tem a Lúcia nos trazendo esse exemplo, né? O que ela faz é o tradicional, né? Então se espera que realmente a mulher cuide, né? Dificilmente a gente tem estatísticas bastante severas em relação a quando a mulher é a pessoa que fica debilitada e tudo, é muito raro o marido ficar com a mulher, né? Mas é muito comum a mulher cuidar, e não só do marido, mas de vários parentes. É uma característica, né? A gente é uma cuidadora e a gente cuida tanto dos outros que muitas vezes não cuida da gente, né? Então
nesse prêmio eu trouxe essa mensagem das mulheres repensarem, né? Mas eu já estou no final de carreira. Na verdade, o que acabou? Eu estou no final de carreira de ensino básico, eu estou para me aposentar, mas eu estou agora com uma nova carreira. Eu criei uma nova carreira para mim e eu me visualizo agora nessa carreira. Eu estou realmente abrindo mão da minha aposentadoria e eu vejo que eu posso trazer outras possibilidades e abrir os olhos dessas mulheres. Elas podem muito mais, né? E a gente tem tanta ferramenta na medicina para nos apoiar em tantos aspectos, inclusive reprodutivos, que eu diria assim, que chegou a hora da gente sair do armário e mostrar quem é que comanda aqui esse pedaço, né? Com todo respeito, viu, rapazes? É isso aí. A gente comanda, que sempre fica essa guerra, mas assim, mostrar o nosso potencial, a nossa forma de ver, que é diferente do homem, que se complementa, né? E especialmente eu gostaria de ser uma referência nessa parte de tecnologia, porque eu sei que eu fui para uma área muito complexa, até para os jovens, né, é complexa, mas que se eu conseguir, certamente, inúmeras mulheres podem fazer o que eu faço, até muito mais, né? Então, se eu puder dar essa força às minhas parceiras, e juntas, né, dar uma mão à outra, que eu acho que é isso o que falta entre nós, então estamos juntos. Eu estou aqui para isso. Muito bom, muito legal a sua história, gostei mesmo, né? É isso, eu acredito, sem sombras de dúvida, que a mulher é o cerne, é a inteligência da família, né? Então ela tem todo um dom especial para guiar a família, guiar os homens, né? E é isso que estamos aí, ó, assistindo. Você que nos irá assistir e também irá nos prestigiar dia 22, nosso evento contará com essas pessoas maravilhosas, gentes dedicadas e ávidas por desejos de fazer algo a mais por você. E nós temos também o Claudinei, o doutor Claudinei e o Marcos, que estão chegando aí. Conte-nos um pouquinho, né? Claudinei, depois o Marcos, sejam bem-vindos, sobre a sua trajetória. Por que está aqui? Né? Por que você está aqui conosco hoje? Por que você foi o escolhido? Foram os escolhidos? Né? Boa noite a todos. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Roberto. Boa noite às meninas, que eu não sei o nome, mas boa noite para vocês. Deus abençoe. Tá ali, né? Melissa, é isso? Isso é ótimo. Lúcia. Isso mesmo. Maravilha. Isso, Maravilha. Então, a Melissa está em Brasília e a Lúcia em Mondaí, Santa Catarina. Que beleza, lá no oeste catarinense. E o Claudinei está na estrada também, parou suas atividades, né, Claudinei, para poder estar junto conosco aí. Eu acabei de tomar um banho, estava em Florianópolis, peguei um trânsito do caramba para poder chegar em casa, mas estamos aqui, firmes e fortes, atendendo o pedido do meu amigo Roberto. Roberto, a gente conhece há muitos anos, né, Roberto? Começamos no mundo da água, levar saúde para as pessoas através dos purificadores Europa. Isso foi em 93, já fazem 32 anos, 33 anos, né, Roberto? É uma trajetória. Amo o que faço, então, Marcos Zanella, atualmente estou separado, mas tenho 4 filhos abençoados, moro aqui em Joinville, estou trabalhando com purificadores de água desde 92, comecei com 92 e estamos até hoje firmes e fortes. Eu ia falar um pouco de água, mas como temos um doutor em água, vou deixar o meu amigo Claudinei falar, porque esse tem propriedade de falar, também tem muitos anos de bagagem, aprendi muito com esse cara, um cara maravilhoso, cara que eu digo assim, em bom sentido, um doutor, um amigo, e eu posso falar de cara que é meu amigo, né? E quando a gente tem amiga, tem mais intimidade, né? Mas tem uma expertise muito bacana, e feliz as pessoas que estiverem nesse evento, Roberto, porque vão estar entendendo que a água não é só água, a água é um alimento que vai nutrir todo o nosso corpo, precisamos entender o que é a molécula de água, qual a diferença de uma água para outra. E aí o professor vai falar muito bem disso. Boa noite a todos, Deus no comando, vou desligar o microfone para não interferir na fala aí. Bom, quero
dar boa noite a todos. Para mim é uma satisfação. Quero agradecer pelo convite em primeiro momento, né? Estava em Curitiba agora, dando uma palestra para um grupo ali. A minha área hoje, né, é a área hídrica. Então, eu comecei no ramo hídrico. Meu nome é Claudinei Rodrigues, eu tenho 54 anos. Estava vendo a doutora e professora Melissa falar, né? É um pouquinho da minha história meio parecida, tá? Não está longe, né? Eu iniciei no ramo hídrico com 16 anos. Então, eu estou com 54, tenho 38 anos no ramo hídrico, né? Eu me aposentei em 2019 e jubilei em 2020. Foi uma loucura. Foi uma loucura. O Marcos acompanhou um bom pedaço dessa história, né? Um bom pedaço dessa idas e vindas minhas no ramo hídrico. Então, eu entrei muito cedo, né, na UFPER, que é do Dr. Ulisses e Fernando. Acabei passando por 4 grandes indústrias aqui no Brasil de purificadores de água. Fui gerente das 4, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar desde o início de uma indústria até a sua projeção de explosão, né? Então, passei, por exemplo, pegar aí a Farpolito, né, que é uma indústria praticamente do Zanella, né, porque lá também foi Zanella, né? Então, lá a gente teve a oportunidade de pegar um pedaço de madeira e construir um purificador de água, né? Porque na época não tinha máquina 3D. Então, a gente tinha que rapar com a faca, né, até chegar no molde que precisava. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esses passo a passo no Brasil. Tem uma história que é fantástica, que é entender um pouquinho dessa área de água no Brasil. Então, eu sou técnico em saneamento, sou técnico na área química, estou fazendo agora uma pós-graduação de engenharia química ambiental, que eu vi a Melissa falando aí um pouquinho, né? Então, sou um cara apaixonado por água, sou o CEO responsável de um projeto único no mundo, que é essa garrafa aqui, ó. Então, é um projeto que o Marcos teve a oportunidade de acompanhar desde o início, né? Então, eu vou ter a oportunidade de me apresentar melhor para vocês, até para a gente não se estender muito, né? Mas a minha área hídrica, eu dou aula hoje na Uniub, que é a Universidade Federal de Medicina de Uberaba, dou aula na USE, que é do Baracá e do Bonanza, são mais de 38 mil alunos, sou palestrante na área de medicina, sou palestrante também em alguns grupos, né, de workshop, inclusive agora nós vamos estar palestrando no CISI, né, que é um departamento praticamente mundial aí na área da medicina integrativa. Então, já dei aula lá para o Dr. Lei Ribeiro, já tive a oportunidade de estar envolvido na Sanepar, na SAMAI, na CASAM, na Sabesp. Então, assim, tem uma vasta área falando de água, né? Então, nessa área que a Melissa comentou um pouquinho, eu quero falar sobre os metais pesados, né, sobre chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio, que é a área que mais tem o domínio, né? Que é entender um pouquinho do tratamento da nossa água. Eu sei que o Roberto também tem uma vasta, um conhecimento vasto aí na área, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de entrar no mercado e entender o tratamento de água como um todo. Por exemplo, hoje a gente fala da portaria 888 do Ministério da Saúde, que estabelece seus parâmetros para o tratamento da água. Então, são 12 produtos obrigatórios por lei, né? São eles os truculantes, polímeros, sulfato de alumínio, sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso, ácido fusilícico, cloro, óxido de ferro e, por último, não obrigatoriamente, né, o fluoreto, que é o flúor. Mas são derivados de um grupo sintéticos difícil de você eliminar. Então, foi aonde eu, na minha aposentadoria, eu jubilei com um projeto de mineral, aonde quela esses metais e a gente excreta na urina, e tirando isso da circulação sanguínea. Então, todo o trabalho hoje que a gente atua é realmente cuidar do terreno biológico, colocar uma água
potável, com minerais como cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, zeólita, turmalina, serafim, marfim, são minerais essenciais, né, que a gente atua hoje para quelar o que é metal pesado. Por exemplo, se nós pegarmos os agrotóxicos, inseticidas, herbicidas, demais, né, sintéticos, todos eles são derivados do fosfato. Os fosfatos são minério bruto extraído, né, das mineradoras, e eles vêm com 4% do minério bruto com fluoreto. O fluoreto ele tem que ser separado, e aí então a gente vai utilizar aí ácido fluorílico e silicofluoreto de sódio e evaporar o fluoreto. Pelo contrário, ele não é evaporado porque é capturado para fabricar 9.700 toxinas sintéticas. Então, vai ser um pouquinho da minha aula lá, que vocês me convidaram. Eu estou muito feliz por participar desse evento e poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento na área hídrica, poder ajudar, como a Melissa falou, né? Poder ajudar milhões de mulheres a entender um pouquinho como melhorar a qualidade de vida, e eu quero partilhar com vocês e poder aí auxiliar no máximo que eu puder a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que vão estar nesse evento, Roberto. E esse é um pouquinho da minha história aí, não dá para se estender muito, porque eu quero deixar as palavras aí para vocês. Mas esse é a minha área de domínio, é a minha área de conhecimento, e sou muito grato por estar aqui. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Bom, obrigado, Claudinei, Marcos. Podem perceber que são pessoas brilhantes, né, que estarão também no evento, né, São Francisco do Sul. Se é boa para viver, é boa para inovar e prosperar. É um evento público, gratuito. Você que está nos assistindo, também irá nos assistir. Se tiver perguntas pertinentes, faz favor, pode colocar no chat aí que a gente vai encaminhar para os nossos painelistas. Mesmo. Então, tecnologia, todo mundo que está aqui, são 4, mas todos os dias a gente vai trazer esses cases especiais aí, essas pessoas especiais que a gente convidou para fazer parte desse evento dia 22. Falando em tecnologia, a Melissa pesquisou, desenvolveu e aplicou tecnologia. A Lúcia também, né, com o seu tema, né, ou seja, percurso. Marcos, Claudinei, desenvolveram tecnologias, né? E quais os desafios na área de saúde, da saúde do seu município em si? Marcos está em Joinville, Claudinei está no E Mafra? Mafra, a Melissa em Brasília, a Lúcia em Mondaí. Quais os desafios principais na área de saúde? Como a gente pode estar contribuindo? Como é que a gente pode estar contribuindo com a nossa experiência? Hoje eu estou aqui em Francisco, né? Então, como a gente pode estar auxiliando a sociedade com o nosso potencial, com o nosso estudo, com a nossa bagagem? Sei que cada um já tem a sua trajetória aí, já tem como poder perceber nesse exato momento, ó, eu consegui fazer isso, eu estou fazendo isso aqui, né? Conte um pouquinho mais aí como quais os principais desafios na cidade em si, para levar essa tecnologia. Como é que você conseguiu estar fazendo com que a sua tecnologia, o seu produto chegue até a sociedade? Como pode transformar o seu exemplo para levar para outras? Pode começar aí, isso. Bom, a tecnologia que a gente trabalha é realmente, eu diria assim, que é uma tecnologia assim, muito robusta e muito invasiva, né? Então, a gente entra nos critérios da Anvisa, né, de classificação de invasividade, a gente entra no máximo que é a classe 4. Porque tem o medicamento, né, e tem também o eletrodo que é inserido no tumor no paciente. E toda a tecnologia, assim, tanto medicamentos, fármacos diversos, vacinas, que são ingeridos, né, pelo paciente,
ele geralmente tem um tempo de evolução, vamos colocar assim, de processo de credenciamento mesmo na Anvisa, de ser aceito, de passar por todos os ensaios, muito longo, né? A média é 10 anos, mas isso tem aí interferência das situações de cada um dos países, e o nosso país realmente ele é um país que, nos aspectos regulatórios, ele às vezes pode ser um pouco lento, mas tudo depende da situação, né? Então, a gente já teve vacinas aí que foram mais rápidas, medicamentos foram um pouco mais rápidos, então, a gente tem já esse desafio por si só, vamos colocar assim, né, pela própria característica da tecnologia. Quanto à parte da sua pergunta em relação a Brasília, né, Brasília não tem município, ela é o que a gente chama de ela tem características de estado e de distrito, então a gente chama de tudo aqui é distrital e a gente tem regiões administrativas, e apesar da gente ser o centro político e administrativo, né, do país, isso não significa que em termos tecnológicos a gente é avançado. Então a gente tem um ecossistema ainda bastante inicial, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ir em Joinville, eu fui no Hospital Dona Helena, e vi que lá ele já tem um movimento forte de estímulo a inovações, né, dentro do próprio hospital, que é o Inova Dona, coisa que a gente já não tem aqui, né? Então, agora que a gente está começando a estimular esse tipo de tecnologia, muito com a agência de fomento local, que é a FAPDF, né? Mas em relação às empresas, né? Então, do estímulo da rede privada ainda é muito pequeno. E nós temos uma única universidade pública, né? Que é a Universidade de Brasília, que é federal, e agora que a gente tem uma universidade distrital, que é a UniDF, que eu digo assim, que ela não é nem um embrião, ela é, sei lá, um pré-embrião, porque ela nem tem muitos cursos, acho que, e os que tem são todos teóricos, sabe? Ainda não tem dessa área de ciências. Então, a gente ainda está caminhando, e isso teve um impacto na minha tecnologia muito grande, porque o que aconteceu? Eu acabei, antes de eu me tornar conhecida dentro da própria UNB, eu acabei saindo. Eu fui para Minas primeiro, fiz uma aceleração em Minas pela Biominas Brasil, fiz uma aceleração no DF, mas foi muito simplória. Depois eu passei pelo Einstein, né, que foi no ano passado, fiz uma aceleração no Einstein, então conheci o ecossistema de São Paulo, depois conheci o ecossistema de Campinas, né, pelo CNPEM, passei pelo CTI Renato Ache, e ali eu vi o tanto que a gente ainda tem que caminhar, né? Realmente o eixo Sudeste-Sul, ele é um eixo diferenciado e que ele precisa transferir esse conhecimento, essa tecnologia para Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O Nordeste está indo muito bem, inclusive, ele já tem muitas tecnologias boas. A Universidade do Ceará é um parceiro nosso e, assim, eles sempre surpreendem, né? Campina Grande é extraordinária, a universidade também, lá em João Pessoa. Então, assim, a gente tem... na Paraíba, aliás, né? A gente tem assim, o Nordeste ele já está criando um ecossistema próprio, mas Centro-Oeste e Norte a gente vê que ainda é muito só agro, né? Então a Embrapa aqui sempre foi forte, mas se a gente pensar como saúde mesmo, né? Criando tecnologia, a gente ainda está longe. Goiânia aqui do nosso lado é mais forte do que nós nesse sentido, né? E isso eu acho que também, além de ter essa questão do eixo Sudeste e Sul, é uma característica do Brasil, né? Então, o Brasil ele ainda é um fornecedor de commodities, né? Então, você vê, o agro no ano passado bombou,
né? Mesmo com todas as dificuldades, com aumento de tarifas e tudo, ele teve recorde de produção. Então, o que a gente faz? A gente exporta, né? E só que a gente exporta matéria-prima, né? Que é uma coisa que eu aprendi ainda na escola, e eu sou da década de 70, né? E não mudou. Então, eu acho que esse estímulo que tem vindo do que a gente chama do projeto, né, o Programa da Nova Indústria Brasil, que é um projeto deveria, né, ser um projeto de Estado e não de governo, ele realmente deveria incentivar isso de uma forma, vamos colocar assim, desde o nível básico das escolas, né? Você vê China, o que ela fez há mais de 10 anos atrás? Ela estimulou a matemática. O moleque, ele aprende matemática no maternal, mas ele aprende, ele se torna um crânio, né? Então, você cria pessoas que são feras em tecnologia, e a gente não faz isso, a gente importa tecnologia. Então, todos esses equipamentos, nós somos o primeiro equipamento nacional de ablação, né? E olha a dificuldade que tem sido para eu estabelecer esse processo, né, de estimular essa tecnologia. Até na patente tem sido mais difícil para nós. E assim, é um custo alto, sem dúvida, mas é nosso, né? A gente pode vender, a gente pode fazer melhor e vender lá para fora, e a gente não faz isso. O que a gente faz geralmente? A gente importa. A gente importa todos os equipamentos, quando vai nos laboratórios é tudo importado, a gente não produz quase nada. Então, eu acho que esse cenário ele tem que ser mudado, e o Sul e o Sudeste são os potenciais para poder auxiliar, por exemplo, um Centro-Oeste a crescer. Então, o que me fez o diferencial foi sair de Brasília primeiro e voltar, né? Hoje eu estava num evento aqui no DF, que é com a nossa agência, né, que é a FAP-DF, que é uma aceleradora do ecossistema daqui, e eu não conhecia ninguém. Tinham quase 50 pessoas no lugar. Eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu chego em Minas, eu chego na UFMG, eu chego na Biominas, todo mundo me conhece. Eu chego no ecossistema de São Paulo, eu faço parte de grupos de ecossistemas de São Paulo, que tem o pessoal, inclusive, da URGS, aí do Rio Grande do Sul, extraordinários. Tem de Santa Catarina, extraordinários. Eles me conhecem e o DF não me conhece. Então, olha que coisa, né? Você vê que a valorização... Eu tive que fazer o que o brasileiro gosta de fazer. Ele sai, vai para o estrangeiro, estuda, ele volta cheio de pompa, né? Nossa, porque eu estudei não sei aonde. Mas a gente é extraordinário. Eu acho que essa mentalidade ela tem que mudar. Ah, porque fulano estudou em Harvard. Sim, mas eu estudei na Universidade de Brasília. Pronto, sou extraordinária. Mas a gente não fomenta o nosso próprio conhecimento e a nossa própria tecnologia. E eu estou na capital do Brasil. Não era para ser o top, né? Não era para ser referência. Então, esse é o meu sentimento. Vamos colocar assim. Cada cidade tem os seus os pontos positivos, Com pontos certeza. negativos, né? Nós também, né? A gente é aqui de São Francisco do Sul. Então hoje tem 50, 60 mil habitantes. 30. Não tinha nem internet aqui, né? Não tínhamos internet de Joinville fazer o meu mestrado, e aí retornei. E aí eu fui escalar em outros estados. Para quê? Desenvolver a nossa tecnologia. Paulo, minha filha, e indo aí para o Mercosul também. E a Lúcia, né, Lúcia? Como o seu case, sua jornada poderá auxiliar município, estado, você vê o seu trabalho tendo outro. Eu vou, na verdade, estou iniciando essa teoria, ou essa teoria em prática, porque, assim, aqui a gente tem muita dificuldade, é uma cidade pequena,
Nós temos bastante pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, mas eu vou usar a minha experiência de educadora para adentrar na saúde. Então, eu já tive vários problemas assim para entrar na área da saúde, mas eu vou lutar porque eu tenho uma situação em casa que eu preciso trabalhar e eu quero usar essa experiência, quero usar esse conhecimento para expandir para outras famílias, porque que nem a Melissa colocou ali, geralmente quando alguém é acometido de uma doença crônica, a família ela se destitui, né? Principalmente se for a esposa, o marido larga e que se vire. Então, o que nós podemos fazer, que tipo de trabalho pode ser feito, porque existem muitas pessoas que acabam adoentadas e bem sozinhas, né? Nós temos assim, depois dos 60, se ficar com uma doença crônica, ou vai ser internado numa ala, ou se vai... São poucas as famílias que cuidam dos seus, né? A gente que é mais dos 50, a gente sabe disso, que precisa, nós somos de uma geração que um cuida do outro, né? O cuidado. Então, eu estou fazendo a terapia ocupacional e ela está me direcionando para essa parte do cuidar das pessoas. Estou iniciando, né? Estou recém fazendo a metade, um pouquinho mais da metade do curso, estou enfrentando problemas com estágios, mas eu estou lutando e eu acho que vou fazer uma proposta de trabalho bem coerente com a nossa realidade aqui do município e que eu pretendo expandir, né, para outros municípios, para outras... Começando pequeno, não adianta a gente querer fazer uma coisa muito grande sem conquistar primeiro o espaço da gente aqui, né? Então, é isso que eu vou fazer. Ou vou tentar, pelo menos. Não vou desistir. Olha, só falta... Eu acho que eu estou a mais idosinha aqui, porque eu já estou quase beirando 60, mas eu não desisto. Não desisto. E a equipe da água, né? A água é o essencial para o nosso organismo, né? Percebemos, vocês passaram algum tempo já trabalhando, pesquisando, testando com o cliente, validando a operação, desenvolvendo o produto, vamos de novo, vamos ajustando. E aí, como é que a água, a população aceita, ela está descrente, como é que está a instrução ainda do nosso povo, da nossa sociedade com relação à água? Bom, eu vou dar uma palavra aqui antes do Marcos, porque, olha só, nós no Brasil, nós não temos aula hídrica nem no primário, nem no ginásio e nem na faculdade, tá? Isso é fato, a nível nacional. Então, a gente não tem uma cadeira que lecione algo direcionado à área hídrica. Então, o primeiro passo, no passado, ainda as escolas faziam o tour, né? Pegar as crianças, levar num sistema de tratamento de água e entender como que é feito esse tratamento. Então, hoje o Brasil ele recebe uma água que é bruta, é dos rios, represas e manancial, e nós temos um problema sério, grave, que eu acredito que nem as empresas, nem o poder público, nem o processo governamental consegue resolver, porque nós estamos falando, por exemplo, não só da área hídrica, porque se você pegar uma pessoa normal, pegar nós 5 que estamos aqui, tá? Vou pegar aí a Melissa, a Lúcia, o Marcos já tem conhecimento, então, mas pegar vocês e perguntar quantos produtos químicos nós utilizamos para tratar a água. Raramente nós vamos ter pessoa que responde e sabe. Então, um dos problemas, Roberto, que nós temos iminente no país é entender a caixa d'água. Tá? Então, por exemplo, portaria 888 do Ministério da Saúde, ela estabelece que deve ser feita 4 limpezas ao ano, ok? Correto, Melissa? Lúcia? Bom, essas limpezas devem ser feitas de 3 em 3 meses, por qual motivo?
Então, nós temos um problema grave, que é a terra, barro, lodo, limo, ferrugem, que se acumula-se dentro das nossas caixas de água. O cloro, por ele ter a fabricação através das eletrólises, ele vem ter mercúrio na composição. Quando o mercúrio, quando o cloro age em cima da matéria orgânica, terra, barro, lodo, limo, ela gera o THMS, que é trialometano, e ele causa uma célula carcinogênica. Então, hoje o Brasil passa por um processo que não tem, né, ninguém que possa orientar ou conscientizar que deve ser feito isso periodicamente, né, para que não se acumule essa sujeira. Então, as empresas, os órgãos que tratam são órgãos competentes. SAMAI, Casan, Sabesp, Corsan, Sanepar, né, são N empresas. Porém, o trabalho que ela faz é na estação de tratamento. Lá, a água sai potável para consumo, mas quando chega na nossa casa, já estourou cano, já estourou rede, pessoas que muitas vezes ainda têm a caixa de amianto, né, não trocou, não fez essa substituição. A caixa de plástico é um outro problema no mundo, não é só aqui no Brasil, porque, por exemplo, o plástico é um derivado do petróleo. A caixa d'água ela deveria ser estacionada dentro de uma cobertura. E a maioria das pessoas deixa a caixa de água plástica para o lado de fora da cobertura. O sol, o calor, ele sobreaquece o plástico e o plástico libera o xenoestrógenes, que é um hormônio feminino. Então, o meu trabalho, ele vem sendo desenvolvido no Brasil, o Marcos tem acompanhado um pouquinho, é eliminar, quelar o metal pesado e auxiliar para que a população tenha uma qualidade de água melhor e evite aí praticamente 250 doenças e anomalias que são atrativas através da água não cuidada corretamente. Então, além do processo químico, a Melissa teve a felicidade de falar, né, de procedimentos que nós temos de fármacos. Então, por exemplo, você pega uma água de rio, represa, manancial, nós vamos ter os problemas dos fármacos, nós vamos ter os problemas de xenoestrógenos, nós vamos ter problemas iminentes de bactérias, fungos. Então, por exemplo, você pega uma caixa d'água com cano ladrão, que é aquele que respira ali a água para não voltar, né, caso estoure a boia. Nós pegar insetos cartilaginosos, barata, aranha, lagartixas, besouro, que pode dar entrada à caixa d'água através do cano ladrão. Uma barata pode colocar um protozoário, se desenvolver através da mucosa com 36 graus, direto, estourar os ovinhos do protozoário e virar uma giardia lambria, e nós temos um problema iminente que está aí. Então, assim, nós não temos uma orientação médica, nós não temos uma orientação colegial, e esse é o meu trabalho a nível nacional, que eu venho desenvolvendo nos últimos 20 anos no país. É dar aula para que pessoas possam entender um pouquinho melhor do procedimento hídrico, que é petróleo do novo milênio. Essa é uma das áreas que eu devo colocar aí nesse workshop, nesse trabalho, e quero, né, levar aí um trabalho maravilhoso em relação aos metais pesados. Então, fica aqui, né, um alerta a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem hoje, para que você olhe um pouquinho melhor para essa área hídrica e tenha certeza que o terreno biológico vai responder com muita gratidão. Sabia essa questão da limpeza aí, né? Então amanhã eu vou para a caixa, né? É bom, né? Então ter essa instrução, a gente vai aprendendo, né, ao longo da nossa vida, né? Se eles têm essa informação, significa que já foi validado. A academia validou, a ciência, os computadores, né? É o que a gente está vendo aqui, assistindo hoje e também vai nos assistir. Né? Então, e como fazer essa integração? Como é que vocês estão visualizando? Marcos, tem alguma ação nessa? Bora lá, então. Eu tenho, vou na ponta, vou no cliente final, que é academia, escola, igrejas, residências, e as pessoas ficam encantadas, Roberto e os demais que estão conosco aqui, a gente faz os testes. Eu costumo fazer muitos testes do pH. A gente mede o pH na torneira e mede o pH depois passado para o purificador. As pessoas ficam encantadas, a ponto de testemunhar, elas querem que a família tenha esse benefício.
Marcos, eu não sabia que o pH da água alcalina traz esse benefício. Eu não sabia que a minha água era ácida. Eu não sabia que tem cloro, eu não sabia que tem flúor. Então, quer dizer, às vezes até sabe, mas não tem conhecimento de quanto tem, quanto traz. E nós estamos falando aqui mais acima dos 50, né, ou quase isso. Não sei qual a idade da Melissa, não precisa saber também, tá? Mas só para você saber, nós íamos para a escola, fazíamos gargarejo de flúor e jogava fora. Hoje nós estamos tomando flúor no dia a dia. Então, quer dizer, essa técnica que eu tenho batido para os clientes. Antigamente jogava flúor fora e hoje toma. Por quê? Porque falta de conhecimento. Hoje nós temos purificadores, o próprio Claudinei produz um refil maravilhoso que não consegue tirar o flúor da água. Então, quer dizer, flúor não é necessário tomar, nós já temos na escova de dentes, escova não, creme dental, os vários benefícios com o flúor, não na água, menos na água. E uma das coisas que eu tenho usado bastante é o gás ozônio. O gás ozônio é maravilhoso para tirar fruta, lavar verduras e legumes, né? E muitas pessoas não sabiam do benefício do gás ozônio. Nosso produto ele produz isso, então ele tem 3 opções: ele fornece eliminação de químicos, bacteriológicos e ainda libera o gás ozônio para tomar um copinho e alcalinizar a tua água. Então, são vários benefícios que você passa a ter com os nossos produtos diferenciados. Eu não vendo filtro comum, a gente sempre falo para o cliente, o que você está buscando? Ah, eu quero um filtro baratinho. Cara, compra na Casa da Água, compra na Bahia, compra na internet. Que é um consultor especialista em tratar a tua água, você entender que a água não é água apenas para tomar, mas para hidratar teu corpo, nutrir tuas células, melhorar a tua imunidade. Fala conosco. A Zanella Filtros nós temos várias opções. São vários fabricantes que trabalham conosco. Eu trabalho hoje com 3 fabricantes fortes nessa linha. Um é a empresa do Claudinei, a outra é a Hidrofiltros aqui de Joinville, e a que mais vende hoje, que está muito famosa no Brasil, que eu e o Claudinei conseguimos fazer essa empresa decolar. Conheci essa empresa em 2015. O Claudinei não conhecia antes, mas eu conheci em 2015. E a gente deu aula aqui em Joinville, e alguns concorrentes estão usufruindo isso no nosso trabalho. A gente não tem olho grande, pelo contrário, deixa todo mundo vender, porque o sol nasceu para todo mundo, né? E até agora, 2026, minha meta pessoal, o Roberto e os demais, é criar um canal no YouTube falando só da água. Eu sei que os concorrentes vão estar alimentados com muita informação, porque eu quero transbordar na vida das pessoas. Eu sei que as pessoas ficam encantadas com o nosso trabalho. Eu até falo, se eu tivesse grana, Roberto, e nos demais aí, eu iria fazer o quê? Passar em casa por casa e instalar um purificador. Usa uma semana, se tu não gostar, me devolve. Tenho certeza absoluta que as pessoas não abririam mão da qualidade. Elas só valorizam esse produto quando tem e estão usando. E se eu perguntar para a Melissa, para a Lúcia, para todos os demais, para o Roberto, que tipo de água você está tomando? A maioria não sabe. O Roberto sabe porque já trabalhou conosco, né? Mas a grande maioria é água ácida. Ah, eu compro mineral. Mas qual é a mineral que você compra? Você compra ela baseada em quê? Nos metais, no pH, você olha a quantidade de sódio, nitrato, de silício, de manganês que tem na água, poucas pessoas olham. A maioria das pessoas nem olha o rótulo dela, né? E muitas pessoas, comprei um filtro na internet, maravilhoso, gela bem água. Legal. Vamos para o selo do Inmetro? O que está ali no selo do Inmetro? Ele elimina vírus ou ele não elimina vírus? A grande maioria da internet não elimina vírus. Quer dizer, para mim não vai fazer muito efeito. Toque minha caixa de água, não limpei, vai vir impurezas sólidas, e hoje, infelizmente, tem acontecido muito na nossa região de Joinville, uma cidade muito antiga, a população muito antiga, então toda hora está quebrando cano, e o que acontece? Para consertar esse cano, vai lá a reta escavadeira, quebra, todo barro, todo lodo, todo limo, e é por isso que o Claudinei frisou muito bem a importância de você limpar a cada 90 dias a caixa. Vamos pensar que hoje a Melissa contratou um profissional, colocou lá para limpar a caixa de água, a Lúcia também, o Roberto também. Amanhã quebra um cano. Todo barro, todo lodo, todo limo, vai para onde? Para a caixa de água. E aí tu vai tomar um banho, tu vai tomar essa água, vai lavar tua roupa, vai cozinhar com uma água de má qualidade. Não má qualidade, mas que pode ter esses problemas. Cuidado com falar má qualidade, porque a água tratada é boa. Confesso para vocês que a água de Joinville, por exemplo, é uma das melhores águas do sul do Brasil. Uma água maravilhosa. Porém, a gente está sofrendo muito desde outubro, desde agosto do ano passado, com uma alga. A alga dá gosto de barro na água. Eles estão gastando milhões de carvão para amenizar o problema. E eu confesso para você, tem muitos filtros que o cliente comprou na internet e que está chegando na nossa loja, dá para nós com parte de pagamento, troca para o Top Life, para outros produtos aí, filtros, ou até do próprio Claudinei, para justamente sanar o problema, porque não está resolvendo, não está atendendo a demanda. Eu tenho uma marca forte, que eu não vou falar o nome aqui para não ser antiético, né? Mas eu vendo ela porque o cliente quer preço. Mas eu abro o refil e mostro para o cliente, ele tem, a maioria dele, 60% dele, 40% dele é papel, celulose, e os outros 60% é um punhado de carvão. Então ele é barato, mas não tem aquela eficiência que o cliente busca. E aí muitas pessoas se enganam, a água gelada é boa.
beleza, mas ele foca na água gelada, não nos benefícios que essa água está trazendo para ele, e acaba nem nutrindo. Mas eu vou parar de falar, que já está chegando nos minutos finais ali, né? Estou falando bastante. Ô, Roberto, eu queria só pegar o gancho do Marcos em relação a todos que nos ouvem, porque olha só, eu participei de um trabalho aqui em Curitiba, né? Em 2010, os garis estavam recolhendo 3 toneladas de bituca de cigarro por dia, tá? Na rua, ok? Esse trabalho foi em 2010, a gente acompanhou, tivemos a oportunidade de apoiar todo o projeto, né? Então, o Curitiba, ela é uma parte dela, Canal Belém, desce para o Rio Iguaçu, uma parte vai para o Passaúna, né? Então, são redes de abastecimentos hoje. A bituca de cigarro sozinha não faz estrago nenhum, mas quando nós falamos em quantidade, estamos falando em 4.700 toxinas sintéticas liberadas no consumo da água. Nem todas as empresas de tratamento conseguem eliminar essas substâncias químicas. Então, um bom purificador de água, né, eu estou no ramo desde 1988, então eu não vim aqui só para vender. O Marcos hoje ele atua com produtos nossos ali, né? Então a gente entende que o conhecimento da água pode mudar a vida na saúde. Por exemplo, se aplicar R$ 1 na água, você economiza 4 na saúde. Então, quando falamos em metal pesado, para me concluir aqui, eu vou falar 4 deles, tá? Então, nós pegamos o sulfato de alumínio, que é obrigatório na água, para que função? Para que ele faça sedimentação do barro, lodo, lima, ferrugem que está presente na água de rio. Só que ele sozinho, tá? Nós estamos falando de um metal mais leve na tabela periódica. Quando eu faço a ingestão da água com sulfato de alumínio, ele vai direto para o cérebro. E o que ele causa no sistema hormonal? Então, ele causa constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, hiperatividade infantil, raquitismo, convulsões de TDAH, autismo. Estamos falando de Alzheimer e Parkinson pelo sulfato de alumínio, que é um metal pesado. Então, eu preciso ter um produto que quele esse metal, que é um mal necessário, precisa ter no tratamento de água, porque senão não consigo fazer a sedimentação da sujeira. Depois dele fazer o trabalho dele, sem problema nenhum, a gente consegue eliminar com purificadores que estão aí na Zanella Purificadores, né, em Joinville. Tem como mandar esse produto a nível nacional. Hoje eu já exporto os meus produtos para toda a Europa, né, através da doutora Emília Gadelha Serra, que foi presidente da Albosa aqui no Brasil. A gente tem aí as indicações, né, doutor Tonton e demais profissionais. Então, a gente atua hoje explicando, por exemplo, que o cloro, ele é um produto necessário, é um mal necessário. Sem ele, eu não elimino as bactérias, fungos, germes, vírus, né? Mas eu não preciso tomar ele, né? Porque o cloro é um produto químico que é necessário. Então, o purificador de água ele vem para fazer esse trabalho. Então, a gente está aqui para orientar, conscientizar, e nem pelo contrário, né? Martelar quem está fazendo aplicações, né? Mas se a gente for entender hoje no Brasil, nós temos um trabalho que foi feito aqui em 2018, nós estamos com 27 agrotóxicos disponíveis na água de consumo. Então, se a gente não tiver um produto que elimine essas toxinas, infelizmente, o terreno biológico paga um preço e o preço é caro. Então, fica aí alerta a todos que nos assistem e a todos que nos ouvem, né, nessa tarde e nessa noite aí. Muito Obrigado, Roberto. Obrigado, Melissa. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Marcos. Que Deus abençoe. Logo estamos se encontrando aí, né? Isso mesmo, Claudinei, Marcos, Melissa, Lúcia, muito obrigado pela oportunidade e a gente vê semana que vem, dia 22, no evento São Francisco do Sul. Se é boa para viver, é boa para prosperar e gerar riquezas. São essas as nossas riquezas de hoje, né? Que a gente vai trazer no evento. Então participe, o evento é gratuito. Basta você participar com 1 quilo de alimento não perecível que a gente vai doar para a APAI. Então, venha, prestigie essas pessoas maravilhosas, todas essas tecnologias que estão à sua disposição também, né? Com esses pesquisadores, esses profissionais e empresários aí. Muito obrigado pela oportunidade. Querem deixar uns boa noite aí, podem ficar à vontade, que está finalizando o tempo. As mulheres primeiro, né? Então, eu vou agradecer ao Roberto, né, pela oportunidade
E em breve estaremos aí. Estamos terminando de arrumar as malas aí. Vamos sair hoje à noite, a gente vai até Chapecó e amanhã a gente parte para 700 quilômetros quase. Eu dirigindo daqui até lá, mas vai de boa. Obrigada a todos pela atenção. Um abraço. Obrigada, pessoal. Boa noite. Vai ser muito bom. Estou ansiosa. Dia 21 eu já chego em Joinville e parto para São Francisco. Um abraço, pessoal. Maravilha. Vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa região, né? Vai ser bacana. Então, lá do Oeste e de Brasília. E eu vou estar em São Paulo no dia 21, então você não ia te convidar para tomar um café junto aqui, te receber aqui em Joinville. Mas eu vou estar em São Paulo e voltar de madrugada para chegar no evento aqui. Sei que vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Claudinei, vocês vão ver que tem muito conhecimento. Se as pessoas estiverem lá prontas para ouvir, vão sair dali com conhecimento diferente. Vão ver que a água é vida, a água é saúde. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Obrigado, Roberto. Claudinei, obrigado por ter aceitado o convite, estar conosco aí, sem ter os compromissos, mas abriu mão da agenda aí para estar com a gente. Obrigadão. Ok, sou grato também pelo convite e eu sou um cara apaixonado da aula, né? Então, para mim, dar aula para 1 ou para 1000 é maravilhoso, é igual, né? Então, a aplicação vai ser uma bênção, sejam bem-vindas aí no estado, né? Que Deus possa abençoar a Lúcia aí pela estrada, pelo caminho, que Deus encaminhe, traga em segurança, também a Melissa, sejam bem-vindas, né? E que a estadia aqui seja uma abençoada. Obrigado, Roberto, e estaremos juntos aí já a partir do dia 21. Obrigado pela presença e fiquem à vontade. Boa viagem para vocês que estão viajando. A gente está aguardando vocês aqui dia 22 no evento São Francisco do Sul. Se é boa para viver, é boa para prosperar e gerar riquezas. Prestigie o nosso evento, que é gratuitamente para você, São Francisco e toda a comunidade.